A sequência de estudos do livro Sete Speaks, Sete Fala, a Eterna Validade da Alma. Então, nesse capítulo, intitulado como Meu Trabalho e essas dimensões de realidade às quais ele me leva. Então, nós sabemos que o Sete ele se apresenta como uma consciência livre da ideia de tempo e espaço, livre da ideia de um corpo físico materialmente manifestado. Uma consciência que consegue percorrer várias dimensões de tempo, como a gente entende, ao mesmo tempo. O Sete ele explica como ele consegue estar em um local, por exemplo, quando ele se manifestava para Jane, onde ela escrevia, onde ela ditava por ele, e ao mesmo tempo ele não deixava de ser consciente de quem ele era. Então ele vai falar um pouquinho aqui como ele funciona, como funciona o ambiente dele. Então ele fala que praticamente a comunicação que ele tem com outras consciências do mesmo nível que a dele são comunicações telepáticas, são comunicações mentais, e ele cita que ele não precisa usar de palavras como símbolos para essa comunicação, né? Palavras são símbolos que a gente usa para expressar o que a gente está pensando. Não, ele explica que eles se entendem por emoções. Então eu imagino que seja por frequências, talvez por vibração, não sei. Mas ele fala que também uma parte legal que ele fala aqui no capítulo, ele fala assim, para vocês a ideia da comunicação telepática pode soar um pouco invasiva, mas para nós não, muito pelo contrário. A gente consegue sentir o que vocês pensam, em todos os níveis, porque como eu falei, né, no outro capítulo, eles conseguem perceber não só a nossa existência atual, nesse tempo de agora, mas como todo o nosso pacote de existências, e talvez eles percebam isso de uma maneira diferente, de uma maneira da qual nós vibramos, né, que a gente pode disfarçar com palavras o que a gente pensa, mas a gente não disfarça o que a gente vibra, né? Então ele fala que muito pelo contrário, e eles já chegaram em um estágio que eles entendem quais são os pensamentos, por que aparece em cada pensamento, e eles conseguem um controle maior disso. Não é igual a gente, que tem milhões de pensamentos durante o dia. Alguns pensamentos vão ser úteis, alguns são totalmente inúteis, outros são nocivos para nós mesmos e a gente continua pensando. Porque a gente não aprendeu a importância do pensamento, a gente não aprendeu a controlar essa produção frenética de pensamentos, né? E esse é a nossa maior ponto-chave, que eu acredito que nós, como consciências manifestadas em terceira dimensão, devemos aprender. Reconhecer que cada pensamento cria uma nova situação. E se a gente manter um pensamento alimentado, né, constantemente, ele vai se criar em uma manifestação física. Seres com essa consciência plena já conseguem controlar, já conseguem reconhecer quais são os padrões emocionais que eles vibram para criar cada tipo de pensamento, e eles entendem perfeitamente as consequências disso. Então a comunicação telepática, ela não traz essa ideia de invasão de privacidade. Que mais? Olha que legal aqui, ó. O poder de nossos, eu não vou ler todo o detalhe de como ele explica, porque o mais importante é a experiência de vocês na leitura, né? O poder de nossos pensamentos tem se mostrado claro para nós através da tentativa e erro em outras existências. Então, aquela história que a gente escuta, né, de treinar como co-criadores. O que a gente pensa, a gente manifesta. E aí você chega num nível que você consegue frear pensamento. Acho que a gente não chega nem a criar, ter uma matriz de criação de pensamentos negativos. Eu acho que a gente consegue sanar isso. Porque quando a gente se entende como seres eternos, que não precisam se defender e nem guerrear por nada, a gente consegue vibrar numa frequência contínua de que nada pode atacar. E aí você, sem essa necessidade de defesa e de ataque, não tem porquê, imagino eu, a gente ter pensamentos negativos, né? Então eu acho que você chega nesse estado onde, depois de muitas tentativas e erros, a gente consegue nos reconhecer como consciência, unificadas, que nada precisa temer ou nada precisa guerrear para ter, e aí você começa a vibrar de uma forma diferente, a ter emoções, a sentir de uma forma diferente. Então as nossas reações, principalmente os nossos pensamentos de
reação começam a ir diminuindo, porque a gente está unificado com a verdade, né? Da qual nós somos, da qual nós fazemos parte. Então, olha como é importante o trabalho de se conhecer, né? E aí ele fala aqui, eu até grifei bastante coisa aqui nesse capítulo, como uma forma de eu estudar também o capítulo, mas eu não vou ler muito porque talvez o vídeo fique muito comprido e é legal cada um ter a experiência, imaginar da forma como imagina. Eu acho que os insights durante a leitura são muito importantes, né? Deixa eu ver aqui... tem uma coisa que ele fala que é muito legal. Então, ele explica que chegou-se já num ponto de consciência, mesmo que manifestados em realidades físicas, que ele entende que a morte não é uma realidade, a morte não existe. Ele até brinca. Se eu tivesse essa consciência, quando eu ainda estava experimentando a cocriação, né? Ele teria criado para si mortes memoráveis, né? Porque ele brinca com isso. Ele fala que quando, depois de uma encarnação seguida de outra, né? Da ideia do tempo que a gente tem também, que não é da forma como nós pensamos, a gente chega conscientemente num estado em que olha para a situação da morte, para a passagem da morte e vê que ela não existe, aí ele fala, aí começa a diversão. Então, o que me chamou muito para o trabalho do Sete, para o estudo do conhecimento que o Sete nos traz, é que ele fala disso. Ele fala que a gente leva a vida muito a sério e a gente não brinca com a vida. Não brincar num sentido irresponsável ou infantil, mas ele fala que a gente tem que ter leveza na nossa vida, a gente tem que ter leveza nas nossas escolhas. E que só estando felizes, estando alegres é que a gente consegue criar coisa boa pra gente. Porque se a gente começa a ter uma vida carregada de pensamentos pesados, de preocupações, né? Ele fala muito da inutilidade de uma preocupação. A gente carrega cada vez mais, a gente coloca cada vez mais peso na nossa consciência. De vez limpar as camadas, a gente soterra cada vez mais a nossa unificação, a nossa união com a nossa centelha. E aí fica cada vez mais difícil a gente se ver frente à nossa verdade, unos com a nossa verdade. Então ele fala assim, em outras palavras, né? Mas brinquem com a vida. Levem uma vida leve e feliz. E com a consciência do que vocês querem manifestar, né? Já vibrando aquilo que vocês querem manifestar. Então isso me chamou muito a atenção na leveza como ele traz o conhecimento, sabe? E aí eu falo, putz, realmente faz todo sentido. Né? A gente sabe que a frequência do amor, da alegria, cria muito mais do que qualquer outro tipo de estado de concentração que você se colocar. Então você pode tentar fazer suas telas mentais vibrando, imaginando, você pode ficar 10 minutos concentrado naquela cena, mas não adianta se a gente não vibra aquilo, se a gente não está feliz com o que nós somos, feliz com o nosso estado, gratos pela vida, sem esse sentimento, nada anda. E se a gente já entende que a morte não existe, que somos seres eternos, é automático que esse sentimento vem para nós, né? E aí a gente consegue entender que a gente consegue ter controle das nossas emoções. É só a gente não ter medo de se conhecer, de olhar para as nossas emoções, de ressignificá-las, porque dá para fazer isso. E aí quando a gente começa esse trabalho interno, a gente vai vendo que é possível a felicidade, né? A gente pode sim ser co-criador da nossa realidade, mesmo aqui manifestado nessa terceira dimensão, e ser feliz aonde quer que a gente esteja manifestado, porque há muitas Fernandas por aí, mas eu escolhi de uma forma ser essa consciência, e eu sou grata por ela, eu sou feliz por ser quem eu sou, e quanto mais eu alimento esse sentimento por mim mesma, mais as coisas parecem aparecer como mágica na minha vida, mais tudo vai se encaminhando, mais alegria a gente sente no nosso coração. Então ele fala, brinquem com a vida, se divirtam nesse processo de treinamento mental do qual todos nós passamos aqui nessa terceira dimensão. A gente está aprendendo a ser co-criadores, pessoal. Agora suas ideias de espaço são altamente errôneas. Em meus contatos com sua esfera de atividade, eu não passo varrendo um céu brilhante e dourado como algum super-homem espiritual do seu próprio domínio. Aqui ele começa a explicar pra gente
que o nosso universo, como a gente imagina, ele não é físico como nós imaginamos ele. Então aquela ideia de constelações, planetas, tudo isso, ok, é uma realidade para nós aqui enquanto seres físicos, mas em verdade não existe. Olha aí mais uma ligação. Vocês sabem que eu gosto aqui no canal, todo o conhecimento que eu posto aqui são interligados, né? Então olha aí uma continuidade do livro Desaparecimento do Universo. Tudo é um experimento mental, pessoal. Então olha o poder que nós temos e olha o porquê é possível, a partir da nossa mudança interna, da nossa mudança de padrão de pensamento, a gente mudar a nossa realidade. Falarei disso num capítulo posterior, mas de uma forma muito real, o espaço, como você o percebe, simplesmente não existe. Não apenas é uma ilusão de espaço causada por seus próprios mecanismos de percepção física, mas também provocado por padrões mentais que você aceitou. Nós aceitamos acreditar que é real dessa forma. Padrões que são adotados pela consciência quando ela atinge um certo estágio de evolução em seu sistema. Então, passei a me tornar um ser humano, eu vou acreditar que o mundo é físico e é do jeito que é, como se eu tivesse participado de uma convenção com todos os outros seres humanos aqui individualizados como consciência. É como se fosse chegamos a um comum acordo, onde cada um vai se afinizar melhor a um grupo de consciências que contém em si semelhança em suas crenças. Por isso que cada país tem um jeito, cada cidade tem um jeito, cada grupo de pessoas que escolheram viver juntos trocam semelhanças em suas crenças. Quando você chega ou emerge na vida física, você já está equipado com um banco de memórias que ultrapassa de longe qualquer computador. A gente não chega cru na nossa vida física. Em outros livros do Sete, ele até explica, ele fala que mesmo um bebê, ele sabe o que ele deve fazer para sobreviver. Isso já está dentro dele. E além disso, além do instinto de sobrevivência, a gente carrega as nossas outras experiências, as conclusões que chegamos de outras experiências. É que a gente esconde esse conhecimento da gente mesmo, né? Outra coisa que ele explica em outros livros também, e ele fala isso que de um momento muito ruim para a humanidade, quando a gente cortou a comunicação com esse instinto que nós temos, com essa intuição forte. E ele faz até uma comparação também, quando nós cortamos a comunicação que tínhamos com a natureza, se vendo como um seres isolados dela. Eu sempre falo isso nos meus vídeos. Um dos grandes erros é a gente se ver isolado da natureza, isolado dos outros reinos. E não, todos nós fazemos parte de tudo isso daqui. Estamos todos interligados. E quando a gente traz essa consciência para nós, a gente começa a ver que a nossa intuição vai ficando cada vez mais forte. A gente tem uma troca entre esses reinos que nos traz sabedoria, que nos traz certos insights que às vezes a gente precisa. Por quê? Porque a gente se vê como um ser unificado, com toda essa energia mental que é a grande criadora do que a gente chama do nosso universo aqui. Você pode pensar que sua alma ou entidade, você pode pensar em sua alma ou sua entidade como algo como um computador consciente e vivo, divinamente inspirado, que programa suas próprias existências e vidas. Ou seja, a gente programa tudo que a gente vai experienciar antes de nos manifestarmos em um corpo físico. Mas esse computador é tão altamente dotado de criatividade que cada uma das várias personalidades que ele programa brota da consciência e canta por sua vez, criando realidades inimagináveis pelo computador em si mesmo. Então a gente programa a nossa vida, só que uma vez aqui manifestado, a gente também tem uma certa interferência nessa programação. Muito se ouve falar se existe destino, se não existe destino. Eu compreendo assim. A gente está aqui aprendendo a cocriar. E aí, como uma consciência, como uma camada desta consciência que já sabe quem é, deste núcleo, como uma camada deste núcleo que já sabe o que é, a gente tem uma consciência individualizada, a gente tem percepções pessoais nossas. Mas unas a esse núcleo, a gente formou a nossa experiência aqui. Então, assim, olha, eu vou lá,
eu vou nascer em São Paulo, eu vou nascer nessa família, porque essa família ela vai dar oportunidade para mim, como Fernanda, conseguir manifestar esse estudo de evolução, esse estudo de quem somos. Esse berço aqui vai me proporcionar a minha experiência, a melhor experiência possível para que eu consiga focar a minha vida nesses estudos tal. Então eu vim aqui como Fernanda. E aí outras coisas, já meio que eu programei num estado uno com esse meu núcleo. Só que eu sou aqui a Fernanda, eu estou individualizada num ego aqui. E aí eu posso ir contra, eu posso me encher de crenças erradas, eu posso optar por não me trabalhar, eu posso optar por levar uma vida material e que é fácil aqui para mim e que tá tudo bem. E aí eu posso seguir uma vida, um padrão de vida comum, como todo mundo ao meu redor, né? Se assim eu escolher, como a grande mente coletiva faz. Eu posso escolher por livre arbítrio ir por esse caminho. Mas não, eu escuto a minha intuição. Eu sei que quando a gente começa a estar fora do que a gente se propôs a fazer, as coisas começam a dar errado ou começam a não acontecer. Nesse momento a gente não tem que ficar, pessoal, debatendo ou querendo que aconteça de qualquer jeito. A gente tem que perceber e falar, peraí, eu tentei, não tá dando certo. Não é pra desistir, né, do que realmente, mas do que realmente seria um sonho para nós, mas é entender, será que realmente isso é um sonho? Ou eu tô me sentindo mais feliz seguindo um outro caminho? Ou eu tenho que ter coragem para tomar certas decisões para que eu ande agora para um caminho certo, né? Então eu acredito que isso seria o destino, não é algo imposto para nós, mas é algo criado por nós. E aí aqui também os nossos eus, as nossas cordas têm que vibrar juntas, as nossas ideias, o nosso padrão mental tem que vibrar junto para que a gente consiga se manter nesse grande propósito que a gente fez, cada um tendo, né, a sua experiência individual, mas que todos nós já chegamos aqui com uma programação. Aí vai do nosso livre-arbítrio, seguir essa programação ou ficar batendo a cabeça como a grande maioria faz. E quando a gente entende o processo, aí você entende o processo que é o tal do soltar, o que é o tal do seguir a centelha divina. Não é que uma centelha divina escolheu por nós escolhemos juntos, porque sabemos o que seria o conjunto de atividades que a gente tem que percorrer para atingir um propósito maior, que aí vai aumentar o nosso estado de consciência, como se a gente passasse de fase nessa escola de co-criadores que nós nos encontramos. Cada uma de tais personalidades, no entanto, vem como uma ideia construída da realidade, na qual operará em seu equipamento mental e rigorosamente feito sobre medida para se compatibilizar com os ambientes específicos. Então a gente escolhe as nossas personalidades, escolhemos o nosso ambiente físico. Então não somos joguetes do destino, não somos a ideia... Desculpa se eu ofendo alguém falando isso, mas a ideia mais bizarra para mim de todas, não estamos aqui pagando pecado nenhum de um Deus que está nos dando um karma para que a gente aprenda. Não, nós somos os co-criadores da nossa realidade. Se hoje você está passando por uma dificuldade, uma vida que está chata, olha para essa vida, vê a crença que você está carregando, porque com certeza, se você está infeliz, você não está no teu caminho da tua programação. Você pode ter escolhido passar por certas dificuldades, quando a gente vence, quando você vencer essas dificuldades, você vai se encontrar cada vez mais forte com você mesmo. E aí você vai estar dentro do propósito que você mesmo escolheu passar. Cada personalidade tem em si a habilidade não apenas de adquirir um novo tipo de existência no ambiente, em seu caso, na realidade física, mas de somar criativamente a mesma qualidade à sua própria consciência. E ao fazer isso, trabalhar seu caminho através do sistema especializado, quebrando as barreiras da realidade como ele a conhece. Ou seja, a gente vem experimentar, testar as crenças que a gente tem. Então, como eu falei, tua realidade não tá legal, veja as tuas crenças e fale assim, ó, pra você mesmo, putz, eu pensava que era assim. E eu tô vendo que pensar assim tá me trazendo essa realidade que eu não quero. Então, eu vou trocar aqui o meu sistema de crenças e mudar a minha realidade. Agora, há um propósito em tudo isso, que também será discutido mais à frente. Menciono todo esse assunto aqui, no entanto, porque quero que você veja que meu ambiente não é real nos termos que você imagina que seja.
Quando você nasce, você está condicionado a perceber a realidade de uma maneira particular e a interpretar a experiência de uma maneira muito limitada, mais intensa. Deixa eu continuar aqui, aí a gente fala mais ou menos o que ele está falando aqui. Ó. O universo que parece ser percebido por você, visual ou instrumentalmente, parece ser composto de galáxias, estrelas e planetas distantes de vocês. Basicamente, no entanto, isso é uma ilusão. Seus sentidos e sua existência, como criaturas físicas, lhe programam para perceber o universo dessa forma. O universo como você o conhece é sua interpretação desses eventos, de como eles penetram em sua realidade tridimensional. Os eventos são mentais. Isso não significa que você não possa viajar para outros planetas, por exemplo, dentro deste universo físico. Mais do que isso significa que você não pode usar mesas onde repousar seus livros, óculos e laranjas, embora a mesa não tenha qualidades sólidas em si. Ele fala assim, todo esse universo, toda essa experiência que a gente percebe fisicamente, ela é um estado mental, ela é uma criação mental. Ele não invalida a nossa experiência física, muito pelo contrário, o 7, ele, como eu falei no começo, ele faz brotar na gente um amor e um estado de euforia, assim, de gratidão quando a gente se encontra aqui, sabendo que é possível para nós realizarmos. Né? Então, quando a gente vê que o poder realmente está nas nossas mãos, a gente fala, nossa, eu vou brincar com a minha vida, eu vou ser feliz, eu vou ser muito feliz aqui. E a gente começa a manifestar. Então, ele não invalida a vida física, como muitas filosofias entre linhas, né, coloca pra gente, né? Tipo, que aqui é o estado do eu menor, do pior tipo de consciência que você tem. Não, isso daí também esconde a ideia de culpa e pecado, que a gente, tanto aqui nesse canal, a gente vem trabalhando pra gente se desfazer disso. Então, ele não invalida o físico, mas ele explica pra gente, ó, tudo, mesmo os planetas, mesmo os outros seres extraterrestres que estão aqui nesta terceira dimensão. Mesmo assim, tudo é que a gente não vê, né? Perdão, vou falar, a Fernanda tá falando aí que vê, mas não. Tudo que a gente vem e vai começar a perceber é um estado mental. É uma criação onde consciências que sabem que são energias, é como se brincasse de construtor e vai construindo sistemas e vai construindo planetinhas para aprender um dia a realmente estar unificado com a grande energia, que eu gosto de chamar a grande energia primordial, a grande energia de tudo que cria essas consciências. Então é como se, eu imagino que fosse vindo assim, ó, sabe, de padrões, até chegar às consciências que estão aqui na realidade física. E a gente tem essa oportunidade de testar os nossos padrões mentais. Mas sem esquecer, pessoal, que tudo é uma criação mental. Nada está preso ou limitado a um campo físico que venha a ser real. Senão a gente não conseguiria mudar nada com a nossa mente. Entende? Por quê? Por que prestar atenção nisso? Porque você pode falar, tá bom, Fernanda, mas eu não tô preocupada em saber o que é realmente o universo. E tá me confundindo muito a cabeça, se existe, se não existe. Ok, não pensa nisso. Mas pensa assim, tudo é moldado, tudo pode mudar. A tua vida, ela não é limitada, ela não é esse pacote que você está experienciando e só isso. Se você quiser mudar a sua vida, por toda a existência ser um conjunto de ideias mentais, você consegue ter e fazer essa mudança, porque são energias que você muda conforme você vai mudando o molde que você está usando para formar a sua realidade física. E vamos lá. Quando contato sua realidade, é como se eu fosse entrar em um dos seus sonhos. Posso estar consciente de mim mesmo quando dito este livro através de Jane Roberts e ainda também consciente de mim mesmo em meu próprio ambiente, pois envio apenas uma porção de mim mesmo para cá. Como você talvez envia uma porção de sua consciência quando escreve uma carta para um amigo e ainda está consciente da sala na qual está sentado. Então eu sei que eu estou aqui sentada nessa sala, gravando aqui esse vídeo, mas a minha consciência pode estar também em outro lugar. E o 7 faz isso conscientemente. Então ele fala, eu não deixo a minha realidade para ir canalizar com a Jane, para editar o material com a Jane. Eu consigo ter a consciência de estar em vários espaços
em vários tempos ao mesmo tempo. Ele tem essa consciência. Imagina um dia chegar lá, que delícia. Podemos viajar livremente através de números variáveis de tais realidades. Nossa experiência nesse ponto inclui nosso trabalho em cada um. Não quero minimizar a importância de suas personalidades atuais nem a existência física. Ao contrário, a experiência tridimensional é um estado inestimável para o treino. Sua personalidade, como você a conhece, perseverará e com suas memórias, mas ela é apenas uma parte de toda a sua identidade. Olha que legal como ele coloca aqui para a gente entender. Como sua infância, em sua vida, é uma parte extremamente importante em sua personalidade atual, embora agora você é muito mais do que uma criança. Então a gente não deixou de ser. Eu não deixei de ser aquela Fernanda que tinha 5 anos de idade. Mas eu sou ainda consciente dela, mas eu me tornei algo maior, eu me tornei algo melhor. Assim é o nosso padrão de evolução. A gente nunca vai perder a consciência das inúmeras personalidades que um dia fomos. A gente vai crescendo, meio que carregando essas experiências para sempre conosco. Então, por isso que é infantil ter medo da morte quando a gente entende isso. A gente só vai estar passando de fase, como da infância para a vida adulta, como da vida adulta para se ver como idoso, por exemplo, que nem nisso eu acredito, porque eu acho que a gente não tem que se limitar a nossa mente por conta de um envelhecimento do corpo físico. Mas enfim, a gente não deixa de ser quem a gente sempre foi em diferentes estágios da nossa vida. Eu lhe direi exatamente como você forma o seu ambiente. Eu formo o meu seguindo as mesmas regras, embora você finalize com objetos físicos e eu não. Seus cientistas estão finalmente aprendendo o que os filósofos já sabiam por séculos, que a mente pode influenciar a matéria. Eles ainda têm que descobrir o fato de que a mente cria e forma a matéria, não só, como ele fala aqui, não só influenciam, mas que cria. Então a gente criou o nosso ambiente físico para a gente vir encarnar aqui nessa realidade. O 7 cria todas essas experiências que ele vive, mas sem a necessidade de se materializar fisicamente. Agora, seu mais próximo ambiente, fisicamente falando, é o seu corpo. Ele não é como um manequim no qual você está aprisionado, que existe a parte de você como um invólucro. Seu corpo não é bonito ou feio, perfeito ou deformado, veloz ou vagaroso, simplesmente porque esse é o tipo de corpo que foi imposto a você, indiscriminadamente no seu nascimento. Ao invés, sua forma física, seu ambiente corpóreo pessoal, é a materialização física de seus próprios pensamentos, emoções e interpretações. Eu falei para vocês no começo desse estudo. O 7, ele ensina com tudo isso até a gente consegue mudar a aparência a nossa aparência física. Então, todo o nosso ambiente é resultado do que a gente vem criando com a nossa mente. Tá se sentindo fraco, tá se sentindo sem energia, porque você está se desmerecendo. Está incomodado porque você está se sentindo um pouco mais cheinho do que você gostaria de estar. Quais as emoções que você anda segurando, o que você não está querendo perdoar, o que você não está querendo ressignificar, medo de que falta você está sentindo, de que vai te faltar alguma coisa, por isso que você precisa segurar, por isso que você precisa criar camadas de proteção para si mesmo. Então, quando a gente começa a entender o processo, eu falo, até o corpo físico a gente muda com a nossa mente, fazendo isso conscientemente. Porque até agora a gente faz isso, mas a gente não põe consciência nisso, né? Por quê? Porque a gente quer se identificar só com o corpo físico. A gente quer se ver só como um ser físico. A gente acha que a gente deita na cama e simplesmente dorme. E não. A gente deita na cama em estado de sonho, numa quarta dimensão, a gente continua o nosso processo de criação de realidade física. Então vamos pôr consciência na nossa vida, pessoal. Vamos pôr consciência no que a gente está fazendo aqui. Cada um de vocês age como transformadores inconscientes, automaticamente transformando unidades eletromagnéticas altamente sofisticadas em objetos físicos. Você sabe que isso fez todo sentido para nós depois que a gente começou a aplicar em nós o biomagnetismo e você coloca ímãs em certos pontos no teu corpo físico e as dores vão embora automaticamente. Então você dá a tua intenção mental,
usa da força eletromagnética dos ímãs e aquele órgão que está doendo, aquela parte, aquele músculo que está doendo, passa a não doer mais. Então façam a experiência, se vocês não tiverem tido contato com isso. E se é difícil para vocês entenderem que a realidade é mental e que o nosso corpo físico reage aos comandos mentais, faça o teste. E o biomagnetismo a gente usa até como teste para quem procura, para quem faz o curso com a gente, ou para quem faz as terapias do bio, terapias à distância, que o pessoal fala, nossa, liga, eu tô com dor, eu tô morrendo, eu tô não sei o que lá. A gente faz a terapia à distância, a pessoa no dia seguinte, meu Deus, passou tudo, eu tô super bem. Então olha como é real isso, por isso que eu falo, testem as coisas, pessoal. Você é feito basicamente dos mesmos ingredientes de uma cadeira, de uma pedra, de um pé de alface, de um pássaro. Em um empenho cooperativo gigantesco, todas as consciências se unem para fazer as formas que você percebe. Agora, como isso é do nosso conhecimento, podemos mudar nossos ambientes e nossas formas físicas conforme desejamos, e sem confusão, pois percebemos a realidade que repousa sobre tudo isso. Nós também percebemos que a permanência da forma é uma ilusão, já que toda a consciência deve estar em um estado de mudança. Nós somos seres energéticos. Somos consciências energéticas que cria várias realidades. Cada uma dessa realidade vai ser experimentado por um fragmento dessa grande consciência. E cada uma dessa consciência que está criando essa realidade, cria um personagem, um boneco, para viver essa realidade física. Esse boneco tem também a sua personalidade e tem também seu livre-arbítrio. Cabe a nós decidirmos se a gente quer viver em união com essa consciência que sabe quem é, ou se a gente ainda vai preferir ficar se identificando com o ego físico que nos limita, que nos impõe uma realidade que a gente já não quer mais experimentar. Esse é o trabalho do 7, pessoal. O trabalho do 7 é nos libertar e nos fazer enxergar do que nós realmente somos formados. Ele nos explica o que é realmente essa realidade e nos ensina a criar a nossa realidade com o que a gente tem de melhor, com amor e gratidão por ser quem nós somos. Muito obrigada e até o próximo vídeo.